Fala pessoal, nesta aula aqui nós vamos ver aqui como trabalhar com as condições de pagamento no sistema Mercasys. Eu estou aqui na tela de vendas para poder explicar essa funcionalidade. Então, quando nós estamos diante de uma venda e vamos finalizar, eu tenho que selecionar uma forma de pagamento, que é a condição que nós chamamos no sistema Mercasys que o cliente vai pagar. Então, toda transação no sistema Mercasys tem as condições de pagamento, tá? Então, seja no orçamento, seja numa venda, seja numa entrada de mercadoria, ao finalizar, que geralmente aqui no F12, você vai ter que escolher uma condição de pagamento. Então, aqui eu tenho várias condições de pagamento e eu posso criar mais e adicionar aqui nessa listagem, tá? Vale lembrar também que as condições de pagamento pode ter configurações relacionadas a descontos e a operações financeiras. Então, essas operações financeiras, como nós vemos aqui, Pix está relacionada ao nome da condição. Por exemplo, eu vou colocar aqui a opção à vista. Nós vamos ver aqui que ele espera uma operação em dinheiro. Vou colocar cartão de débito, ele espera um cartão de débito. Então, isso a gente chama de operação da condição. E há configurações que eu posso executar que eu consigo ou não dar desconto, como podemos verificar aqui. Então, por exemplo, aqui na venda Pix, eu consigo dar um desconto. Você veja que o campo fica normal, eu posso dar um desconto percentual ou monetário. Essa configuração aqui de dar desconto é feita na operação, na condição de pagamento, aliás. Eu posso definir um limite de desconto, tá? Então, como nós podemos ver aqui na venda Pix, eu vou tentar dar um desconto aqui de 15% e ele não vai permitir porque está configurado para somente 10%, como ele reajusta aqui para o desconto máximo, tá? Então, há também condições de pagamento que tem mais de uma operação financeira, como nós vemos aqui, entrada mais cartão de débito, que eu posso criar. E essa condição não permite dar desconto, porém permite fazer um acréscimo no valor da venda. Então aqui, ó, se eu tentar dar um desconto percentual, não é permitido. Então, essa condição de pagamento espera duas operações financeiras, uma entrada e posteriormente um cartão de crédito. Como é que eu faço isso? Eu digito aqui o valor que eu recebi da entrada, digamos R$10, e pressiono Enter e o valor vai ser confirmado. Então resta o cartão, eu pressiono Enter e confirmo em sim e o valor vai ser... Aí só então eu posso prosseguir e finalizar a venda, tá? Se for uma operação, se eu precisar redefinir aqui, reinformar o valor da entrada, digamos, eu posso vir aqui na condição e selecionar novamente para eu voltar a poder alterar a entrada. Então, digamos que aqui eu quisesse dar 20, não 15, né? Então, eu vou, digito, pressiono Enter, Enter novamente, e agora vai restar os 45 do cartão de crédito. Pressiono Enter, Enter novamente, e eu tenho confirmado todas as operações. Então, esta é a forma de finalizar aqui na venda, na tela de fechamento, com operações simples ou compostas. Então, aqui à vista, digamos, que é o recebimento em dinheiro, ele vai permitir e informar o troco que eu tenho que dar ao cliente. Eu escolho à vista, informo o desconto que eu vou dar, né? Essa condição está permitindo eu dar um desconto de 100%, que não é certo, né? Vou dar 10%. E aqui eu posso informar o valor que eu recebi, digamos R$80, e dou Enter, Enter, e ele vai calcular o troco, tá certo? E aqui é só finalizar, que naturalmente essa venda é encerrada. Então, a gente vai ver agora como criar essas condições de pagamento no sistema, aqui nas configurações. Para isso, pessoal, a gente precisa acessar aqui cadastro, contas administrativas e condições de pagamento, tá certo? Então, aqui nós temos a tela de condições de pagamento, que ela tem os dados principais e tem as operações que pertencem a essa condição de pagamento. Antes de criar uma condição de pagamento, é recomendado sempre verificar se já não existe, tá?
Aqui nós temos venda Pix, cartão de crédito, cartão de débito. Vamos criar uma agora que não tem, chamada cheque pré-datado, para explanar aqui. Então, para criar é muito simples, clica em novo, digita aqui a forma de pagamento, venda cheque pré-datado. Lembrando que aqui não precisa ser tão longo essa descrição. E aqui essas configurações, geralmente pode-se parcelar cheque, então a gente deixa o prazo entre parcelas aqui em mês, né? Tá? Taxa de juros aqui não precisa informar, pode deixar zero. O tipo de plano é bom colocar próprio. O desconto máximo é aquilo que eu estava explicando lá na tela de fechamento. Então aqui, se eu deixar zero, eu não consigo dar desconto algum no fechamento da venda. Se eu informar 10, eu consigo dar 10%. 100, eu consigo não limitar a questão do desconto. Então aqui eu vou deixar zerado. E essa ordem é a forma como ela fica listada em primeiro ou em último, ou que ordem na lista comparada às demais condições de pagamento. Então aqui tem que se verificar aqui a ordem das demais e informar uma ordem aqui. Se eu quiser que ela apareça como primeiro, eu coloco aqui para garantir 0. Então naturalmente ela vai aparecer primeiro que a vista ou qualquer outra aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui 1 e ver onde é que ela se lista. Em seguida, você vai salvar. Você não vai informar aqui a operação ainda. Você vai clicar em salvar e então informar, adicionar a operação financeira, porque ele precisa gerar esse número aqui primeiro. Quando eu clicar aqui, ele vai pedir que você entre no modo de alteração do cadastro, tá? Então eu vou clicar aqui em alterar e vou adicionar a operação financeira. Pronto. Agora eu vou procurar uma operação que corresponda a essa descrição. Então aqui eu preciso ter uma operação chamada cheque pré-datado. Eu tenho aqui cheque pré-datado, vou selecionar e agora é onde eu vou precisar fazer uma outra coisa, que é informar o agente. No sistema Mercasys, nós temos aqui, acessando o cadastro, contas administrativas e agentes de pagamento, nós temos as contas internas do sistema que vão representar bancos e o caixa da loja, que nós chamamos de agentes de pagamentos, tá? Aqui nós já temos aqui o agente caixa loja, os agentes bancários, que representam as nossas contas nos bancos, a carteira de cheque, venda a prazo e outros, tá? Nesse caso do cheque, não é interessante que ele caia no caixa da loja, porque os cheques, quando são, digamos assim, o recurso é pago, ele vai para a nossa carteira de cheques de clientes. Então eu vou alterar aqui o agente e vou escolher aqui carteira de cheque, tá? Automaticamente ele não vai aparecer no caixa. Para eu ver esse recurso, esse dinheiro, depois que efetivar a venda e for lançado o financeiro, ele vai estar nessa carteira de cheques. Em outras videoaulas tem essa abordagem sobre a carteira de cheque. Então aqui nós vamos precisar também informar a quais transações essa condição de pagamento vai aparecer. Então nós vimos aquelas listadas na tela de vendas aqui, tá? E para que ela apareça aqui e também apareça aqui em orçamento, eu preciso dizer aqui nessa aba de transações pertencentes. Então eu vou adicionar transação, confirmar nessa mensagem aqui e vou dizer que ela vai aparecer na saída normal, que é a venda normal aqui, tá? Também vou querer que ela apareça no orçamento. A tela de orçamento é pré-venda. Veja que aqui tem outras opções, mas aí essa condição de pagamento só compete a essas telas, né, que a gente se referiu, a venda, o orçamento e a tela de venda. Então, vamos aqui definir, tá? Voltando aqui, pessoal, já está tudo certo, é só gravar, tá? Eu vou explicar aqui a vocês mais uma vez só essa questão do agente padrão. Por exemplo, aqui vamos a condição de pagamento à vista. A gente vê que aqui está definido o agente caixa loja. Isto significa dizer que toda venda que eu fizer,
essa venda vai cair no caixa, tá? E aqui nós vamos perceber nessa tela aqui o recurso aqui. Então, outros pedidos que fizer e for finalizado noutra condição de pagamento não vai aparecer aqui no caixa se não for definida a operação para cair no caixa loja, tá? Eu teria que naturalmente, digamos assim, desmarcar essa opção aqui, ó, mostrar somente lançamentos do agente caixa. Então eu desmarcarei aqui e vai aparecer aqui, como a gente vai ver aqui, ó, vamos fazer um teste aqui só para explicar. Aqui nós temos somente lançamentos de vendas e recebimentos que caiu no caixa. Porém, se eu desmarcar aqui, ó, nós vamos ter outros títulos, tá? Lançamentos contábeis que caíram em outros agentes, tá? Vou ver aqui uma data mais distante, eu acredito que só tenha esses. Enfim, isso é o lançamento contábil que vai cair no determinado agente que está configurado aqui na condição de pagamento. Também complementando sobre operações financeiras, elas podem ser cadastradas aqui em contas administrativas, operações financeiras. Essa tela tem a funcionalidade de você informar duas letras que representem a operação, a descrição dela, e este campo aqui super importante. Por exemplo, aqui se ela gerar contas a receber, esse título vai ficar em aberto esperando ser baixo, quitado na conta de um cliente. Então, por exemplo, aqui nós temos a duplicata, tá? A duplicata ou a nota promissória. Nós vemos aqui que ela gera contas a receber. Então, naturalmente, quando for vendido, escolhendo uma condição de pagamento que tem essa operação, esse título vai ficar em aberto na conta do cliente, tá? Então, como nós vemos aqui, o dinheiro ele não gera contas a receber. Vamos ver aqui se o nosso cheque gera contas a receber. Venda cheque pré-datado. Sim, ele gera contas a receber, então o cheque necessita ser dado baixa. Então agora a gente vai verificar se essa condição de pagamento aparece agora na venda, tá? Vamos vir aqui em venda, vamos abrir uma venda existente aqui, finalizar e vermos se essa operação, olha aqui, ó, apareceu, está antes de à vista, porque eu coloquei a ordem dela 0. Então aqui eu posso colocar ordem 0, 1, 2, 3, 4, como se encontra aqui, ou eu posso definir quem é primeiro aqui, tá? E aqui é só escolher, veja que ele não permite dar desconto, e aqui ele espera, opa, não apareceu aqui, né? Aqui eu estou confundindo, aqui é venda cartão de crédito. Vamos ver o que aconteceu. Eu creio que eu me confundi. Vamos aqui, cadastro, contas administrativas, condições de pagamento, tá? Vamos vir em venda cheque pré-datado, transações pertencentes, está aqui em saída e pré-venda, está tudo certo aqui. Cheque pré-datado, vamos colocar aqui venda cheque pré-datado, tudo certo. Vamos verificar o que aconteceu. Ó, veja bem, aqui nós temos o cliente à vista, tá? Então, naturalmente essa condição não vai aparecer aqui, porque ela tem uma operação que gera contas a receber. E este cliente da venda, que é nomenclaturado cliente à vista no sistema, você não pode vender a prazo a ele. Isso porque está configurado para ele não poder comprar a prazo, porque ele é um cliente interno do sistema, para que toda venda tenha um cliente de certa forma. Então aqui, essa condição de pagamento só vai aparecer
quando eu selecionar um cliente propriamente dito. Então vamos aqui selecionar Jorge, está até errado o nome, Jorge Anônio. E aqui então vamos ver se aparece essa condição. Agora sim, porque ela é uma condição que tem uma operação, que é o cheque pré-datado aqui, né? Que ela gera contas a receber. Então isso precisa ser dessa forma para que para todo cheque pré-datado que eu faça a venda, essa condição de pagamento, eu preciso informar um cliente propriamente dito, tá certo? Então vamos aqui informar o valor correto, que é o cheque. Se for à vista aqui, eu posso dizer qualquer valor aqui, ele vai calcular o troco, tá? Mas como é cheque pré-datado ou qualquer outra operação que não à vista, eu tenho que naturalmente informar o valor exato aqui que eu recebi. 65, Enter. E então nós vamos ver o lançamento desse cheque pré-datado na conta do cliente. Eu vou clicar OK, tá? Aqui eu vou confirmar, vou dizer em quantas parcelas eu vou parcelar. Caso queira alterar aqui, dividir, né? O primeiro vencimento e confirmar OK, tá? Então agora nós vamos entrar na conta desse cliente, indo aqui na ficha financeira, tá? Esse recurso aqui também pode ser acessado em financeiro, ficha financeira. E aqui eu vou escolher o nosso cliente número 2, Jorge Antônio Silva, né? E aqui a gente vai ter os 65 lançados na conta dele, certo? Da venda número 43, que foi essa que nós fizemos, com vencimento 21/1/2024, com um cheque pré-datado. Veja que é um título que está em aberto e eu preciso baixar ele, confirmar que recebi quando o cliente pagar. Bom pessoal, é isso. A gente encerra por aqui esta aula.